de Deus seja transmitida, Senhor. Deus, aos nossos corações, abençoe todos que estão presentes, aqueles que nos ouvem através da internet, de perto ou de longe, alcança a vida deles, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Graça e paz, amém? Amém. Bem rapidinho, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Bom é estarmos na casa de Deus, amém? Mas esse amém não está convencendo, né? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. O Davi já dizia, eu amo os atos do Senhor, amém? Mais vale um dia na casa do Senhor do que qualquer outra parte, 1000, amém? Então pode ter certeza que esse dia que você está na casa de Deus vale por 1000 dias em qualquer outra parte, amém, queridos? Ou seja, você vai render mais na sua vida nesse tempo que você está na presença de Deus do que fazendo qualquer outra coisa aí fora. Entenda isso, amém? Entenda isso. A Bíblia diz, instrui o sábio e ele se tornará mais sábio. O sábio está atento à revelação, o sábio está atento às chaves, às revelações do reino que ele recebe. Quanto mais você aprender a usar as chaves do reino, mais portas se abrirão na sua vida. Guarde isso, amém? Você terá portas, você terá caminhos abertos diante de você, e como diz a palavra de Deus, nada te fará frente, nada poderá te resistir, porque o Senhor vai adiante de você. Ele vai adiante daquele que se apropria, daquele que valoriza a palavra que recebe. É muito importante você se autodisciplinar a assimilar e pôr em prática a palavra, amém? É muito importante. Esses tempos eu estava lendo, eu postei uma mensagem e alguém, né, colocou lá, que mensagem tremenda, e eu já ouvi essa mensagem. Como que pode a gente esquecer da mensagem que a gente ouve? E ainda ela colocou lá, parece que a nossa memória é a nossa inimiga. Não fique confiando, não esperando no seu intelecto. Não fique confiando. Clame ao Senhor. Senhor, que quando eu ouvir uma revelação, que ela caia no solo do Espírito. Porque o Espírito é inabalável. Fala, o Espírito é inabalável. A alma se abala, a carne se abala, o corpo físico às vezes cansa, o corpo físico às vezes só quer cama, só quer descansar, às vezes, né? A alma às vezes está triste, às vezes não está muito afim de fazer as coisas, de louvar, de cultuar. É ou não é, amados? Mas o Espírito está sempre pronto. Amém? Então que a palavra de Deus possa cair no solo do Espírito. Em nome de Jesus, que cada um de nós sejamos uma boa terra, adubada, arada, preparada, revolvida. A palavra do Senhor diz, arai o campo, revolvei a terra. Quando que eu faço isso? Você já está fazendo isso desde que aceitou Jesus, ou deve estar fazendo. Por isso que Jesus falou, quem põe a mão no arado, o que quer fazer? Fala para o irmão, ó, não olha mais para trás não tem nada para você lá atrás. O que ficou, ficou. Amém? Aleluia, um avivado ali que pensa. Aleluia, né? Quem põe a mão no arado, não olhe mais para trás. Por quê? Porque nós vamos ter que arar a nossa alma, sentimento, emoção, intelecto. Mas faz sentido? Mas não está fazendo sentido. Deixa eu falar uma coisa para vocês, isso é uma revelação, segure. Amém? Tudo que Deus fez, está fazendo na sua vida, não faz sentido. Vamos entender? Amém. E não, nem vai fazer. Vai continuar assim, sem fazer sentido. Vocês estão entendendo? Porque Deus quer que sirvamos a Ele não pela lógica, mas pela fé. Então o que Deus está fazendo, o que Deus continuará fazendo, as coisas que acontecem, as coisas que Deus até permite acontecer na nossa vida,
para nos trazer de volta, para nos tratar, não faz sentido, não espere fazer sentido e não fará sentido. Porque Deus não opera por lógica. Ele põe por terra a nossa lógica. Ele põe por terra a nossa falsa esperança, falsa espiritualidade. Mas quando cai no Espírito, é movido por fé. E a fé é a certeza. A fé é o fundamento. Amém? Daquilo que você não está vendo, daquilo que você não entende. Mas você sabe o que vai acontecer. Não por você, mas por causa de Deus. Eu gosto muito do texto da palavra de Deus que diz: vocês estão em grandes aflições, mas porque Ele é fiel. Faz assim, Ele. Amém. Porque Ele é fiel, tudo ficará bem. Amém? Glória a Deus, porque Ele é fiel. Amém? Nós acabamos, aí um seminário maravilhoso, uma conferência maravilhosa, sim, amém, em 2012. Deus moveu tremendamente. Deus deu palavras pessoais para você. Nós tivemos presbitério profético, amém? Mas a palavra que o Senhor continua nos dizendo, nós precisamos ser sóbrios e vigiar, amém? Vamos ver isso aí. Ser sóbrio é não ser iludido, não ser pego desprevenido, não se iludir. O verso 8 do capítulo 5 de 1 Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Sede sóbrio, para de ficar iludido, não se engane, não dependa da carne para servir a Deus, a vontade, disposição na carne, talvez com esse clima aí abafado, que está fazendo, que deixa às vezes a pessoa até com a pressão baixa, é ou não é? Aquele desânimo, falta de ar. É comum nos climas assim. Se você depender da sua carne, você nem vem para a igreja. E se vier, não consegue louvar. Vocês estão entendendo? Sede sóbrio. Saiba a sua natureza. Você é espírito, alma e corpo. E a Bíblia diz que é no espírito que nós devemos adorar. É no espírito que nós devemos louvar. Fazendo sentido, não fazendo sentido, o que nos cerca, o que nos rodeia, o que tem acontecido, o que aconteceu, fazendo sentido ou não, eu sou sóbrio. As mesmas aflições se cumprem nos meus irmãos na face da terra, e venhamos e convenhamos, muitos estão sofrendo muito mais aflições do que nós. Hoje vocês, para estar aqui, teve que romper a sua carne, que talvez queria ficar em casa, com o teu cansado, com a tua alma, que talvez estava triste, abatida por alguma coisa, mas há pessoas que têm que romper e enfrentar a própria morte para cultuar a Deus. Vai estudar, vai pesquisar para você ver. Igrejas inteiras estão sendo queimadas, as pessoas estão lá cultuando, igual nós estamos aqui, vão lá, fecham tudo e está com fogo, e eles morrem queimados. Para ir para a igreja, eles sabem que vão enfrentar a morte. Apanham, são queimados vivos em praça, açoitado. Faça uma pesquisa para você ver como eu não estou inventando. As mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e muitos estão sofrendo muito mais. Não é assim uma alma, um sentimento, uma indisposição que eles estão enfrentando para servir a Deus. Não, eles estão enfrentando fome, eles estão enfrentando nudez, eles estão enfrentando espólio dos seus bens, eles estão enfrentando essas coisas. E ainda, isso não chegou no Brasil. Ainda. Vamos falar disso outro dia. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara. Sede sóbrios. Para
Para de se iludir, para de inventar uma vida cristã na tua cabeça que Deus não prometeu para ninguém. Não inventa. Nós sabemos das promessas do Senhor. Ele morreu, ele sendo dono do ouro e da prata, abriu mão da sua riqueza para que nós tivéssemos a sua riqueza. Ele abriu mão da sua alegria para que nós tivéssemos alegria. Ele abriu mão da sua vida para que nós tivéssemos vida. Amém, cremos nisso, é a realidade espiritual, mas temos que ser sóbrio e saber que para liberar tudo isso, trazer para a existência, é a força. Amém? É na fé. O reino é tomado à força. Os valentes se apoderam dele. Tem que ser valente no espírito. A força, ele está falando da força da fé, não é da força do braço, não. Os valentes se apoderam, porque o reino é tomado à força. O que é o reino? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quantos querem a justiça? Justiça é tudo que Jesus conquistou para nós nos apropriarmos, porque é justo. Ele conquistou para nós, somos herdeiros, amém? Mais do que justo. Ele pagou a dívida. Ele pagou pela nossa vitória. Então é justo que nós a tenhamos. Imagina que Jesus entrou num tribunal, defendeu a nossa causa e ganhou. Amém? Ele ganhou. Agora é justo nós termos tudo que ele conquistou para nós. É justo. É legal e é vital. A justiça, a paz. Quando nós entendemos que ele já conquistou, nós precisamos ter paz. Não na circunstância terrena, mas no espiritual. Amém? Fala assim, existem duas realidades. Amém? A palavra de Deus mostra que existem duas realidades e às vezes nós esquecemos disso, nós não somos sóbrios nessa hora. Parece que tomou umas. Está fora da realidade. Existem duas realidades, a natural e a espiritual. Onde que está escrito isso? Está lá na palavra de Deus. Lembra Eliseu e moço? Quando já lemos essa passagem, que o inimigo veio, cercou a casa onde estava o profeta Eliseu, que o inimigo já estava com raiva do profeta, porque o inimigo armava cilada para o povo de Deus num caminho. Deus revelava para o profeta falava, não passa por lá não, porque o inimigo já armou emboscada. Eles passavam por outro lugar, e o inimigo foi ficando com raiva e falou, a culpa é do profeta Eliseu. Sempre a culpa é do profeta, né? O que será? A culpa é do profeta Eliseu, ele que está estragando a nossa vitória. Vamos lá pegar o profeta. E eles foram lá, cercaram a casa do profeta. Aí o obreiro, né, o moço que servia, o aprendiz do profeta, chegou para o Eliseu e falou, Eliseu, vamos fugir porque a casa está cercada, tem um grande exército aí. Eu pergunto para você, o rapaz estava mentindo? Não. Tinha ou não tinha um exército ali? Fala para o irmão do lado, fala, tinha, na realidade natural. Amém? Aí o profeta Eliseu falou assim, calma moço, o maior exército é o que está conosco. Realidade espiritual. Amém? Realidade espiritual. O moço deve ter olhado assim e pensado, mas da onde que ele está tirando isso? Não estou vendo nada. Aí o Eliseu disse, Senhor, abre os olhos do moço. Amém? E debaixo de unção profética eu declaro, abre os nossos olhos, Senhor. Para nós vermos, sermos sóbrios, saber no Espírito, entender no Espírito, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior exército é o que batalha em nosso favor do que o exércitozinho do inimigo. Amém? Maior é o que está em nós. E quando os olhos do moço se abriram para outra realidade, a espiritual, que é verdadeira, a Bíblia diz, não sejam guiados pelo que você vê ou toca ou sente, mas seja guiado pelo que você não vê, porque as coisas que você vê
são temporais, são passageiras. Sabe que essa situação que você está passando vai passar? Amém? A tempestade que se levantou contra a sua vida vai passar. Nenhuma tempestade dura a vida toda. Tempestades passam. A tempestade vai passar, mas escute bem. A decisão, o posicionamento que você toma durante a tempestade, você vai ter que lidar com ela para sempre. As bobagens que você faz na hora da pressão, na hora do nervosismo, por não estar sendo sóbrio na palavra. Você vai ter que lidar com isso depois que a tempestade passar. Para que eu fiz isso? Para que eu falei aqui? Vai passar. Por isso a palavra do Senhor diz, não é para nós nos guiarmos por vista. Nós não somos guiados por vista. Nós somos guiados pela fé. E a fé não depende de vista. Se alguém depende de ver, ele está cego na fé. Não, se eu ver alguma coisa... Por que eu estou falando isso para você? Você acabou de receber palavras de Deus. E a palavra do Senhor diz, sede sóbrio, não se iluda. Não é porque você ouviu uma palavra que o diabo vai cruzar os braços. Vocês estão entendendo? Eu já expliquei durante o Sim Amém mesmo, sobre as contrafações da vida. Você vê isso na palavra de Deus. Toda vez que Deus dá uma promessa para alguém, levanta oposição contrária, geralmente contrária àquilo que foi falado. O Abraão, né? Pai de multidões. E ele até então não tinha nenhum filho. Lembram disso? Não tinha nenhum filho. José, você vai governar, José. Aí o José vai para o poço. Do poço vai ser escravo. De escravo vai para o calabouço. Tudo contrário, é ou não é? Tudo ao contrário. E tantas situações que nós vemos na Bíblia, contrafações. Mas Deus falou isso e o que está acontecendo é totalmente contrário. Então você que recebeu uma palavra de Deus, quantos receberam a palavra aí? Levanta a mão. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições ocorrem entre os vossos irmãos na terra. Amém, queridos? Sede sóbrio. Deus me deu uma promessa. Eu vou ter que batalhar por ela. Nós lemos, eu expliquei para vocês no último dia do Sim Amém, na noite profética. Ai daqueles que lançam a sua vida para Deus a sorte e enche o cálice do Deus destino. Quantos lembram disso? Eu li isso para vocês. Ai daqueles. Nós não podemos assumir uma posição, Deus falou comigo, se foi Deus, vai acontecer, e continuar do mesmo jeitão. Quando a palavra de Deus vem até você, ela é a própria palavra viva, ela é o próprio Jesus que veio até você. É o Espírito da profecia. Amém? É a palavra viva que fez existir todas as coisas. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós temos que moldar a nossa vida em direção da palavra do Senhor, amém? Nós temos que nos posicionar. Nós temos que nos posicionar. Hoje eu estou aqui pregando, dirigindo uma obra, uma igreja, fazendo uma obra para o Senhor, porque quando eu recebi as primeiras palavras proféticas da minha vida, eu mudei a minha vida. Eu pensava em estudar uma coisa, eu fui estudar outra. Porque Deus falou de música, de louvor, de adoração, de ensino. E eu mudei aquilo que eu estava pensando em estudar, fui estudar outra coisa. Para poder fazer aquilo que Deus mandou fazer. Vocês estão entendendo, amado? Nós precisamos nos posicionar, ser sóbrio. Não é porque você ouviu e fica de braços cruzados que vai acontecer, não funciona assim. O povo do Egito, o povo judeu que saiu do Egito, eles ouviram a palavra de Deus. Foi Deus ou não foi? Vão,
Eu tenho a terra preparada para vocês, que mana leite e mel. Vocês vão morar em casa que vocês não tiveram que construir. Já está lá construída para vocês. Vocês vão colher ali uma plantação que outros já plantaram, vocês vão tomar posse. A terra é de vocês. Deus falou, foi Deus que falou. Eu pergunto para você, todos eles entraram na promessa? Por quê? O profeta não era de Deus? A profecia não era de Deus? Então por que não entraram? Por causa da indisposição de lutar. Eles tinham cabeça de escravo. Cabeça de escravo não luta, não conquista. Eles têm medo. E muitos deles não entraram. Somente Josué, Caleb e os novinhos. Amém? Que Deus renove a nossa mente. Que nós sejamos dos novos. Daqueles que não têm Egito mais no coração. Outro dia eu vou explicar para vocês isso aí. Tem um texto na Bíblia que diz que o povo desviou-se do Senhor no coração. Sabia que tem gente que está dentro da igreja, sentado numa cadeira da igreja e está desviado? Tem dois tipos de desviado. Tem o desviado que assumiu, que gosta do pecado mesmo, que é o pecado, sabe que vai para o inferno. E tem o desviado que desviou no coração. Ele rejeita a palavra que é ministrada. Ele tem um espírito de anticristo dentro dele. Anti é contrário. Ou no lugar de, se você vê o sentido da palavra. A palavra de Deus fala do espírito de anticristo. Cristo é o Messias, amém? Presta atenção, não se perca. Cristo é o Messias. O Messias é o enviado, o ungido de Deus Pai. Amém? Até aí? Quando a Bíblia fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, aliás, 1 João 2, a Bíblia fala, filhinhos, cuidado, o anticristo virá. E agora já muitos anticristos têm aparecido. Muitos anticristos têm aparecido. Ele está falando de um espírito de anticristo. Outro dia eu explico, na história da humanidade houve muitos anticristos, figura, né? Até chegar o anticristo, que ainda vai aparecer. Mas, por enquanto, muitos anticristos, ele está falando de espírito de anticristo. Cristo, então, recapitulando, Cristo é o Messias. Repete, Cristo é o Messias. Repete, o Messias é o ungido de Deus Pai. Fala, o Espírito do Anticristo se levanta contra a unção. Amém? O Espírito de Anticristo se levanta contra a unção, se levanta tudo que é ungido, tudo que é autoridade de Deus. Muitos não entraram na terra porque eles tinham esse espírito dentro deles. Eles se levantaram contra Moisés, contra Arão, contra Miriam. É ou não é? Anti-unção, contra a unção. Coloca outra coisa no lugar da unção. Anticristos, tudo que você coloca no lugar de Cristo na sua vida. É um anticristo agindo na sua vida. Tem gente que deixa de ler a palavra, não consigo ler a palavra, mas consegue passar horas na frente do computador à toa, de bobeira. Não está evangelizando, não está edificando ninguém, não está fazendo um estudo, uma pesquisa. Vocês estão entendendo? É um anticristo. Tudo que você dedica mais tempo, atenção, recurso, energia, mais do que as coisas de Deus, é um anticristo na sua vida. Posso continuar? E a Bíblia diz, sede sóbrio. O Paulo, quando ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido, ele está dizendo, eu sei quem eu sirvo. Não tem espírito maligno nenhum me dominando, não. Amém? Eu não sirvo nenhum espírito de anticristo. Eu não sirvo nenhum espírito humano. Amém?
humanista, espírito da Grécia, espírito de Roma, de idolatria, de promiscuidade, de Babilônia. Eu sei em quem tenho crido. Quando ele diz sede sóbrio, ele está dizendo eu sei em quem tenho crido. Você sabe em quem você tem crido? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O Pedro entendeu. Mateus 16, 13 em diante. Quem dizem que eu sou? Uns dizem que você é João Batista que ressuscitou, ou um dos profetas. Tem até uns que dizem que o Senhor é o Beelzebul. E para vocês, quem eu sou? Jesus pergunta para você hoje, querido, quem eu sou para você? Você sabe em quem você tem crido? Você é sóbrio. A tempestade vai passar, a oposição vai passar. Isso aí que está vindo contrário ao que Deus falou, vai cair por terra. Porque muitos são os propósitos, mas o que prevalece é o propósito de Deus. Amém? Tudo que está fora, tudo que está ante o propósito de Deus, tudo que está anti-Cristo, tudo que está contrário ao que Deus tem, não prevalecerá. Sobriedade. Amém? Sobriedade. E o Pedro, então, pela revelação do Espírito de Deus, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias, o enviado. E ele diz: muito bem, Petros, pequenina pedra, partícula da grande rocha, tu és Petros, mas sobre esta pedra, grande revelação que você teve de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja em você, né? Eu edificarei a minha obra em você, e nem as portas do inferno prevalecerão. Se nós formos sóbrios, soubermos a quem servimos, que nós servimos a Cristo, e não vamos aceitar nenhum espírito anticristo na nossa vida, em lugar de Cristo, contrário à unção, nem as portas do inferno prevalecerão na nossa vida. Isso é sobriedade. Amém? Isso é ser sóbrio. Ele diz ainda aqui, no verso 5: semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros. Está falando de humildade, submissão. E revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A primeira manifestação do espírito de anticristo, anti-unção, anti-autoridade na vida de uma pessoa é a rebeldia. Não é bem assim, não. O pastor está falando lá, a pastora está falando, mas eu acho que não é assim. Acha por quê? Baseado em quê? Em quantas horas de estudo, de pesquisa, de oração que você acha que não é? Alô? Eu só acho só. Por quê? Porque eu não quero que seja assim. Não pode ser assim. Anti-unção. Revestivos de humildade, obediência, sujeição, submissão. Amém? Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Amém? Mas Ele dá graça aos humildes. Deus resistiu à adoração do Caim, porque ela estava baseada na arrogância. Deus mandou adorar assim, mas eu acho que eu vou adorar assim mesmo. Fruto da terra. Nós já explicamos, né? A obra da carne. Deus resistiu, mas Deus recebeu, deu maior graça ao Abel. Amém? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo, fala a seu tempo, fala do kairós de Deus, tempo certo, tempo completo. Amém? Para que a seu tempo, kairós, Ele vos exalte. Presta atenção, a tua promoção já está decretada, mas ela tem tempo.
Vai ter a hora certa. E quando chegar a hora, você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no lugar da humildade. Eu já expliquei aqui quando a Bíblia diz bem-aventurado, significa macários. Significa aquele que está no lugar certo, na hora certa. Ou seja, que foi o lugar certo? Prostrado, no lugar onde a bênção desce. Quando chegar a hora de você ser exaltado, precisa estar em humildade, revestido de humildade. Não é na minha força, não é do meu jeito, do jeito que eu acho que tem que ser. Às vezes nós resumimos a obra de Deus, o agir de Deus, a no máximo 2 ou 3 opções. Ah, Deus me prometeu isso, então ou Ele vai fazer assim, assim ou assim. Ou Ele vai usar o A, o B ou o C. E nós limitamos, formatamos. Mas Deus tem a sua multiforme sabedoria, amém? A qual nós, quando entramos na presença de Deus, com o entendimento, nós manifestamos a multiforme sabedoria de Deus aos principados e às potestades. O diabo vai ficar dizendo, eu não contava com essa. Eu não contava com essa. Eu achei que lançando essa seta, que ela sempre caiu, ela ia cair de novo, mas ela não caiu dessa vez. Multiforme sabedoria, sobriedade está chegando, maturidade espiritual está chegando. Aleluia, a bênção está próxima, a promoção está próxima, já está decretada, para que Ele a seu tempo vos exalte. E Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Respira fundo. Mas sim, sai de mim a ansiedade. De novo. Respira fundo. Sai de mim a ansiedade. Em nome de Jesus. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Aleluia. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por que eu posso lançar? Porque Ele cuida de mim. Foi cantado aqui, Ele faz tudo para o meu bem, tudo vai contribuir para o meu bem, amém? Foi cantado. Até aquilo que foi o diabo que armou para você. E você às vezes não vigiou. Se você correr para o Senhor, até isso Deus vai reverter. Deus vai reverter. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestades, nem coisa do presente, do porvir, nem anjos. Nada pode nos separar do grande amor de Deus. O diabo fica endemoniado com isso. Ele não gosta. Porque nada pode nos separar, irmão, se você correr para Deus com humildade, confiando nele com sobriedade. Senhor, tem misericórdia. Eu reconheço que é só o Senhor mesmo para eu alcançar a vitória. Eu reconheço que é só a ação do Senhor, meu Deus. Humilde, obedecendo as estratégias. Ele tem cuidado de vós. Aí ele diz, sede sóbrio. Às vezes nós ficamos ansiosos com as coisas, está faltando sobriedade, está faltando humildade de reconhecer, não é na minha força, amém? Guarde bem isso, e nunca esqueça, se o teu problema tem solução, você não precisa se preocupar, amém? E se o teu problema não tem solução, toda preocupação é em vão. Já dizia um sábio. Se o teu problema tem solução, não precisa se preocupar. Se o teu problema não tem mais solução, então toda preocupação é em vão. Amém? Confia no Senhor, lance sobre Ele. Estou ficando ansioso, estou ficando... Senhor, eu lanço sobre Ti. Amém? Humildemente eu reconheço, não há o que eu possa fazer. Se há algo que eu posso fazer, me revela, me mostra, porque eu vou ser obediente, eu vou fazer, ainda que eu tenha que ir para a cruz, amém? Ainda que eu tenha que ir para o sacrifício, eu vou fazer.
Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Ainda bem que não é em redor, amém? Quem que está ao nosso redor? Os anjos do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Quantos temem a Deus aí? Amém. Então o anjo do Senhor está com você 24 horas por dia. E não é aqueles anjinhos que você vê nas pinturas de fraldinha. Não é, é um anjão, amém? Poderoso. Anjão de guerra, amém? Ele protege você. Mas o inimigo está ao derredor. Ao derredor. Quando você não faz o que o anjo do Senhor está direcionando, o caminho que ele está planando para você, em vez de você ir para aquele caminho que ele já aparelhou, você vai para outro, você sai de perto do anjo. E aí, é isso que o diabo está fazendo. É isso que ele está dizendo. Sede sóbrio. Vigiai. Ele está em derredor. Mas em redor está o anjo. Quando nós não andamos no caminho que o anjo do Senhor, Deus diz assim, eu envio meu anjo, ele aparelhará o caminho diante de vocês. Andem por esse caminho. Deus disse assim, não irritem o anjo para que vocês não morram. Deus já avisou. Mas às vezes o anjo está aplanando o caminho e nós queremos ir para outro. É isso que o cão está esperando. É isso que o diabo está esperando. Deixa ele sair para longe do anjo. Deixa ele quebrar mandamento. Deixa ele sair do lugar seguro, da cidade de refúgio. Aí é a hora que eu pego. E ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar a tua fé, roubar o propósito da sua vida. Se ele fizer isso, o matar e destruir é consequência. Ok? Então a palavra de Deus, ela é bem clara para nós. Eu quero deixar também mais 2 textos para você, dentro daquilo que Deus falou para nós. Guarde tudo aquilo. O Senhor está avisando, fiquem firmes na fé, não fiquem ansiosos. Deus falou, aí eu pensei que eu ia amanhecer, hoje já tinha acontecido. E passou uma semana e ainda não aconteceu. E eu acho que não vai acontecer nada. Lance a tua ansiedade. Amém? Ele tem cuidado de você. Saiba em quem você tem crido. Se posicione em obediência a Cristo. Em nome de Jesus. Fique firme. Sóbrio, vigilante. Porque o diabo quer roubar. Olha o que a palavra do Senhor diz em Cantares, capítulo 2, verso 15. Na reunião de líderes eu já falei um pouco disso com os líderes. Cantares, capítulo 2, verso 15. Amém? Quantos acharam? Ainda tem poucos améns. Cantares 2, 15. Aleluia. Bem rapidinho, estou esperando vocês. Depois não diga que foi eu que atrasei. Vocês têm que estar fera aí na Bíblia, amém? Quantos já fizeram panorama do Velho e do Novo Testamento? Sim, vocês aprenderam. Cantares capítulo 2, verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Fala para o irmão da direita, da esquerda, de trás, da frente, fala, cuidado com as raposinhas. A Bíblia diz ali, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando, rugindo como leão. Se você vê um leão, você foge ou não foge? Né? Como diz o jovem, vira um risco, né? Vaza, não é verdade? Sai no galeto, não é assim que ele diz? Mas nem sempre ele se apresenta como leão. Ele está dizendo que ele pode vir como raposinho. Quantos já viram um raposinho pequenininho? É a coisinha mais bonitinha. É ou não é? Você fica com vontade de levar para casa e fazer um bichinho de estimação. Tão bonitinha que ela é. Cuidado com as raposas. As raposinhas que fazem mal às vinhas. Por que cuidado?
Primeiro eu tenho que ter cuidado com o leão. Amém? Anda rugindo. Esse eu sei, está claro que ele quer me estraçalhar, quer me matar. Mas não é só isso, ele diz assim: cuidado com as raposinhas. Aquilo que parece inofensivo. Aquilo que parece inofensivo. Ah, eu não dizimei esse mês, não dá nada. Ah, fazem 2 meses que eu não dizimo, mas não dá nada. Deus continua me usando quando eu canto, quando eu toco, quando eu vou orar eu falo em línguas. Não dá nada. Raposinhas. Ah, passou uma moça bonita ali de minissaia, eu dei uma olhada. Mas eu sou homem. Não dá nada. Ah, passou um rapaz e mexeu comigo, eu gostei tanto. Não dá nada, é assim mesmo. Cuidado com as raposinhas. Eu xinguei minha mulher, fui áspero, grosso, estúpido. Não dá nada. Raposinha. Cuidado com as raposinhas que fazem mal à vinha. Por quê? Fala assim: porque eu recebi uma palavra de Deus, uma palavra profética, e a minha vinha está em flor. Fala para o mundo lá, você entendeu? Toda vez que nós recebemos uma palavra de Deus, a nossa vinha está em flor. Aleluia! Amém? Nossa vinha está em flor. Agora ele está dizendo: cuidado com as raposas, com as raposinhas que fazem mal. Ela pode perder toda a sua colheita. Cuidado. Às vezes você não entende por que aquela pessoa recebeu uma palavra e a palavra não cumpriu por causa das raposas e das raposinhas. Roubou a bênção da pessoa, destruiu a colheita dela. Então o Senhor está nos avisando. O Senhor derramou um grande avivamento, amém? Coisas foram liberadas, já estão a caminho, já estão em flor, amém? E quando está em flor, está prestes para sair o fruto, para nos trazer colheita. Mas ele está dizendo: cuidado, o diabo está com raiva disso, ele quer devorar, ele quer acabar com você. Não dê brecha, não ande ansioso, não ande arrogante, orgulhoso, se revista de humildade, senão você vai dar lado para o leão, para o diabo. E ele está dizendo: cuide também com as raposinhas. Coisinha, mágoa, rancor, ressentimento, ódio, indignação, tudo isso tem que sair da nossa vida, amém? São raposinhas que querem contaminar a nossa vinha e acabar com aquilo que Deus nos prometeu e deixar a gente lá rodando no deserto até morrer. Misericórdia, eu tenho uma promessa, mas está na insubordinação, servindo o espírito de anticristo, não se posiciona, não cuida da vinha, não cuida do jardim. Toma cuidado. Quando Deus falou para o Adão e para Eva: cultivem, cuidem do jardim, no original hebraico, há perigo iminente. Cuidado, para vocês não perderem esse éden, essa maravilha que eu dei para você. Cuide do seu jardim, jardim do seu ministério, jardim da tua casa, do teu casamento. Cuide do teu jardim, porque a serpente está doida para contaminar. Cuide com as raposas, as raposinhas. Toma cuidado. Outra coisa que nós devemos fazer, abra rapidinho, tipo maratona bíblica, porque eu quero encerrar. Levíticos, capítulo 6, verso 12. Levíticos, capítulo 6, verso 12. Depois, na sua devocional, dia da semana, diária, você lê de volta esses textos, são maravilhosos. Deixa o Espírito Santo falar mais com você. A quantidade de palavra revelada que nós temos na nossa vida, que vai trazer gozo e alegria para a nossa vida, amém? Que vai trazer existência, a própria palavra viva. Levíticos capítulo 6, verso 12 e 13. Amém? O fogo, pois, sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Repete: não se apagará. Amém.
sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente. Fala, o fogo arderá continuamente. Aleluia. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Deus veio e te acendeu, sim, amém. Você vai ler depois o contexto. Eles fizeram o tabernáculo, eles fizeram o altar de bronze do jeito que Deus mandou. E Deus do céu mandou o primeiro fogo. Igual ele mandou no sacrifício do Abel. Lembram disso? Não foi o Abel que foi lá e acendeu o fogo. Foi Deus que mandou fogo do céu sobre o sacrifício do Abel. E aqui, no altar de sacrifício, o altar de bronze do tabernáculo, Deus mandou fogo do céu e acendeu. E aí Deus falou assim, agora é função de vocês manter o fogo aceso. Amém? Quantos foram incendiados aí no sim, amém? Aleluia. Então Deus está falando isso para você. Sede sóbrio, vigiai. Amém? Cuidado com arrogância, orgulho, insubordinação. Cuidado com a ansiedade. Seja firme, seja sóbrio. Porque o leão, né, o diabo está rugindo como leão. Ele é barulhento, né? Ele faz muito barulho, dizendo que ele ruge como leão, né? Mas graças a Deus ao nosso redor está o leão da tribo de Judá, o verdadeiro. E ele está dizendo, cuidado com raposas e raposinhas, coisinha que você acha que não tem problema. Ah, de vez em quando eu não estou afim de ir para o culto, eu não vou e pronto. Eu que mando na minha vida, raposinha. A Bíblia diz, não deixa a casa do Senhor vazia, como é costume de alguns. Quanta gente hoje a raposinha não deixou vir para a igreja? Você está cansado. Quantos mais estão cansados aqui? Mas você veio. Alô? Mas a raposinha fala que o teu cansaço é maior do que os outros. E que você merece mais descansar do que os outros. Eu vou ficar em casa para descansar. E nem descansa nada. Vou ficar em casa porque eu tenho que ficar com a família. Família é a televisão, o controle remoto. Assistindo TV. O filho vem, pai, olha o meu desenho, deixa eu assistir. Né? Nem está ficando com a família, coisa nenhuma. Só se a família dele for da Globo, do SBT. Né? Família global, a família... Raposinhas, hoje tem a final do campeonato aqui, hoje eu não vou para o culto não. Hoje vai ter jogo lá no campo, lá eu vou para o jogo, já combinei com os meus amigos. E deixa de vir cultuar a Deus para ir para jogo, para ir para cinema, para ir para não sei aonde, para ver o capítulo da novela, se a vilã vai conseguir tomar o marido da mocinha. Misericórdia. Raposinha. Por que não cumpriu a palavra que eu recebi? Será que não foi de Deus? Não, o posicionamento que não foi de Deus. Não se posicionou do jeito que Deus mandou. Deixou o fogo apagar. E depois que o fogo apaga, quer oferecer fogo estranho para o Senhor. Igual o Nadab e Abiú, Levíticos capítulo 10. Nadab e Abiú não levaram brasa do altar de Deus. Quiseram queimar incenso. Fazer a obra para Deus sem fogo do altar. Deus mandou fogo e queimou. Eles morreram. Não morreram na boate, morreram dentro da igreja. Fazendo as coisas fora do princípio. Vocês estão entendendo? É tempo de posicionamento. Deus acendeu, vamos manter o fogo aceso. Deus diz, o sacerdote vai manter o fogo aceso. Todo dia de manhã ele vai acender o fogo. Quem que é sacerdote? Faz assim. Amém? 1 Pedro capítulo 2, do verso 5 em diante. Nós somos reis e sacerdotes. Para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Leia lá depois, não dá tempo de ler tudo.
Nós somos sacerdotes. Acordou cedo. O que eu tenho que fazer? Comer o maná fresco, palavra de Deus. Eu tenho que colocar fogo no altar. Reacender. Alimentar a chama. Sabe o que alimenta a chama? Você buscar a presença de Deus, você clamar a Deus, ler a Bíblia, orar. Senhor, mais um dia, obrigada, Senhor, para cumprir o seu propósito. Senhor, toma minha vida na unção, no poder do teu Espírito Santo. Guia-me, Senhor, a pastos verdes, águas tranquilas. Encha-me da tua unção, do teu Espírito. Não deixa vacilar o meu pé, nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Você está alimentando o fogo. E depois, deixa o fogo aceso e vai embora? Não, põe o sacrifício. Qual que é o sacrifício mesmo? Faz assim, o sacrifício é eu. Tinha gente que já ia direto no outro assim, né? Você é o sacrifício. O sacrifício será colocado pelo sacerdote toda manhã para o fogo não apagar. Ordenadamente, fazer tudo com ordem para Deus. Amém, queridos? Não deixa apagar o fogo. Sede sóbrio, vigiai. Cuidado com as raposas e com as raposinhas, porque elas querem roubar a sua colheita. Não permita. Quantos anotaram aquilo que Deus falou para você? Levanta a mão. Anote, tenha um caderno, uma agenda, sei lá, para você anotar as coisas que Deus fala. Nem sempre você entende tudo na hora. Talvez Deus vá dar muitas outras palavras para completar aquela ali. Nós participamos de vários presbitérios proféticos na Costa Rica. E é muito interessante, nós recebemos várias palavras, vários profetas diferentes. E eu tenho tudo anotado. Parece que é uma carta só. Onde um termina aquele mesmo assunto, vinha outro e continuava. É uma coisa maravilhosa. E era uma barulheira de louvor, não tinha como um escutar. Eles tinham que gritar no ouvido da gente, para a gente escutar. E aí aquele levantava, vinha outro. E da onde aquele parou, o outro entregava. Eu tenho anotado. Parece uma carta. Os mesmos elementos, as mesmas figuras. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. E eu sempre estou ali clamando. A profeta Kátia diz que viu lá na nossa casa, a palavra viva está lá dentro. Profecias. Eu ando por dentro da casa lembrando as promessas do Senhor. Não é porque eu acordei saltitando de vontade de lembrar das promessas. Não, andando muitas vezes no espírito contrário. Vocês estão entendendo? Para combater o desânimo, para combater aquilo que parece que difícil crer que vai acontecer. E você sai andando pela casa, clamando, o Senhor falou, vai acontecer. Foi Deus que disse, a palavra viva está dentro daquela casa. Está esperando o cumprimento. Clame, leia o que Deus falou. Deus, se eu entendi errado, traz luz, Senhor. Às vezes a gente entende errado. E a gente fica imaginando coisa que Deus não falou. É importante você pegar essa palavra que você recebeu, levar para o líder de célula, para ele ler junto com você, buscar mais luz do Senhor, amém? Às vezes você está interpretando errado. É muito importante sujeitar, amém? E que o Senhor possa nos guardar dos leões, dos ursos, das serpentes, dos escorpiões, porque Ele já nos deu o poder para pisar tudo isso. Amém? E cuidado com as raposas e com as raposinhas. Eu sonhei uma vez com um irmão da igreja que ele carregava um porquinho rosa de estimação. Bem bonitinho, coleirinha bonitinha, e ele onde ia no meu sonho, ele carregava aquele porquinho. E eu dizia para ele, por que você carrega esse porco para todo lugar? É um porco. Ele dizia, deixa o meu porquinho. Não está fazendo mal para ninguém. Ele está limpinho. Eu falava, mas a Bíblia diz que o porco volta, né? Eu falei, ele está bonitinho agora, você já pensou, esse porco vai crescer, irmão? Eu dizia para ele.
Ele dizia, deixa o meu porquinho, não está fazendo mal para ninguém. E passou um tempo, nós tivemos que confrontar aquele irmão de algumas coisas que ele andava aprontando. E ele dizia assim, não tem nada a ver isso aí. Estou fazendo mal para ninguém, ele dizia. Eu lembrei do sonho do porquinho. Cuidado. Porquinho, cobrinha, raposinha. Por isso que o João Batista falou, raça de víbora, filhotinho de cobra, filhotinho de serpente. Quem vos ensinou a querer fugir da ira do Senhor? É tempo de sobriedade, amém? Vamos ficar em pé e vamos clamar ao Senhor essa sobriedade. Aleluia. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Você é vitorioso de estar na casa de Deus. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem no coração, amém? Nem no pensamento desvie do Senhor. A Bíblia diz que aquele povo foi destruído porque desviaram no coração. O coração deles estava lá no Egito. Eles desviaram. Feche seus olhos, pede para Deus. Senhor, me dá a sobriedade que eu preciso, Senhor. Me ensina a lançar minha ansiedade diante de Ti. Vai falando com Deus aí, em nome de Jesus, você está liberto para orar, para clamar. Não deixa o peso atmosférico te oprimir. Não deixe.